fazer uma apresentação rápida sobre a Apex. Então, a Apex está dividida em 3 pilares, suportada por esses 3 pilares. O primeiro é a promoção das exportações brasileiras, seguido pela atração de investimentos estrangeiros e também apoio à internacionalização de empresas brasileiras. Claro, tudo isso sempre transpassado por inteligência de mercado estratégica, qualificação para exportação e promoção da imagem do Brasil como um parceiro. Então, sobre esse pilar apoio à internacionalização, e esse webinar é parte dessas capacitações, dessas qualificações que a gente essas empresas para que elas possam se esse webinar está localizado, como eu disse, então, dentro desse módulo de capacitação, também esse módulo, cursos online, cursos presenciais, entre outros webinars sobre mercado, sobre a metodologia, ela também é aplicada junto às empresas, individualizada, customizada, onde, ou por meio de um workshop que a gente passa um dia com as empresas, apresentando o método, desenho internacional, quando as empresas solicitam, a gente faz a tutoria, mentoria com as empresas para que elas possam construir o plano de expansão entre elas com base argumento sólido e um argumento que elas vão validar nesse mercado, seja através de uma iniciativa própria ou mesmo das missões de internacional, também é um componente do programa de toda a validação do plano de expansão internacional. Bom, sem mais delongas, passando para a agenda, sou analista aqui, a gente vai conversar com o Fernando Jaci, e depois a gente vai agir com e a gente vai fazer um encerramento já conectando com os próximos temas. Antes de passar a palavra, eu queria apresentar ele brevemente, apresentar já para vocês, mas eu gostaria de deixar, então, aqui já um pouquinho salpicado qual que é a experiência dele. Bom, diretor de Relações Internacionais, consulcionalização, é o cônsul honorário de exportação de equipamento. Ele também foi gerente de processos em uma empresa do segmento de louças sanitárias. E hoje ele vai apresentar um pouquinho cases de empresas brasileiras que ele já viu, como que essas empresas atuam nos mercados africanos, os motivos pelos quais elas se tornaram no continente, como foi a construção da proposta de valor, adaptações eventuais dos produtos para operar, para entregar valor nesse continente, e como foi o suporte econômico dessas empresas, se foi com capital próprio, se foi com dinheiro que elas já tinham captado no mercado, através de algum investimento, entre outros elementos. Bom, agora eu vou deixar vocês com a Fernando. Seja muito bem, esteja à vontade aqui para iniciar. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Apex Brasil, parabenizar por termos esse fórum de discussão e debate de estratégia sobre a atuação brasileira nos países africanos. Isso é muito salutar, é um motivo de grande celebração. Então, dizer que para mim também é uma honra poder, de alguma forma, poder contribuir com a minha experiência, gerar insights e também aprender muito. Tenho certeza que nós temos empresas aqui que também já têm alguma experiência muito interessante para contar sobre a África e fazermos parte dessa comunidade certamente poderá nos levar cada vez mais longe. Bom, então eu gostaria de fazer a apresentação, um panorama sobre a minha experiência pessoal com a África, a experiência nas empresas por onde eu passei. E aí eu coloquei esse título, né, da semente à internacionalização, porque para mim é muito claro que quando a gente fala de um negócio desses no exterior, a gente está falando de plantar uma semente.
Então, para as empresas que já têm atuação no exterior, para as empresas que já têm atuação na África, sabendo o que eu digo em relação a não existe solução mágica, não existem feijões mágicos, algo que vai crescer da noite para o dia. Isso depende muito de você começar a plantar uma sementinha e nutri-la. Então, para as empresas que ainda não têm alguma operação em África, parabéns por estarem aqui e por estarmos participando junto desse diálogo. Essa já é uma semente que vocês estão plantando. Então, da minha parte também, eu tenho bons amigos que estão aqui participando, contatos com os quais eu já tive alguma relação no passado ou atualmente sobre ideias do que pode ser desenvolvido. Então, quer dizer, eu também estou plantando a minha semente aí com vocês e genuinamente oferecendo a minha amizade e a minha disposição para que nós possamos conversar. Bom, dito isso, agradecer também aos comentários do Gabriel. Eu tenho 15 anos aí de atuação em comércio exterior. Atualmente já estive em 40 países. Desde 2014 eu sou diretor de Relações Internacionais da AfroChamber. Desde 2015 cônsul honorário da Etiópia aqui no estado de São Paulo. Mas paralelamente sempre trabalhando no mercado privado. Então passei os últimos bons anos em uma grande empresa multinacional brasileira de equipamentos médicos e atualmente então presto aí um trabalho como consultor de internacionalização e negócios internacionais. Eu queria começar contando a história do vendedor de carimbo, porque isso para mim foi uma coisa que me marcou muito. Foi algo que aconteceu comigo lá no começo, em relação à minha experiência com a África. Então eu estava participando de uma exposição em Luanda, Angola. Eu era basicamente o único brasileiro expositor daquela exposição, daquela feira, uma feira médica. Uma das coisas que me chamou a atenção logo no começo, quando começamos o primeiro dia de feira, é que eu recebi esse vale um carimbo automático. E, bom, estava em cima da mesa, no stand, não me chamou muita atenção, eu fiquei curioso de como eu havia ganho um carimbo automático e que eu pagaria pela customização dele, né? Mas, enfim, apesar de me chamar a atenção, não dei mais muita importância a isso. E naquele mesmo dia, mais tarde, veio uma pessoa dessa empresa, um angolano, fazendo um follow-up, muito educadamente. Ele veio me perguntar e me falou: olha, você viu que você ganhou um carimbo? Você ainda não foi retirar o seu carimbo, porque tinha um endereço lá, o stand onde nós deveríamos retirar o carimbo. E, bom, eu agradeci, eu falei: olha, eu agradeço muito, mas eu não preciso de um carimbo. Então, provavelmente eu não vou retirar. Se você quiser, inclusive, ficar com o meu vale um carimbo, passar para alguma outra pessoa. Ele falou: não, por favor, veja se você vai lá retirar. E, bom, eu curioso, mas ainda assim, pela insistência, mas ainda assim eu disse que não precisava. E no dia seguinte, que era o segundo e último dia do evento, veio uma nova pessoa falar comigo, e dessa vez era uma pessoa que se apresentou já como sendo responsável pelo negócio, e novamente fazendo um follow-up e dizendo: olha, mas você não retirou o carimbo, você ganhou um carimbo. E o que mais me chamou a atenção dessa vez é que ele era um brasileiro. E eu perguntei para ele, agradeci de novo, disse que não precisava, mas eu perguntei para ele: escuta, como você veio parar em Luanda vendendo carimbo? Como você tem um negócio de carimbo? Atravessou o Oceano Atlântico e tem um negócio de carimbo. E ele me respondeu de uma forma que foi tão simples e tão espontânea, mas ao mesmo tempo me gera insights até hoje, e ela pode ser interpretada de uma forma tão profunda, que ele simplesmente disse: bom, eu estava aqui uma certa vez, eu precisei comprar um carimbo e eu não encontrei. Então eu e algumas contas nos planejamos, nos mudamos para cá para sermos vendedores de carimbos. E ele tem uma empresa que fornece carimbos. Provavelmente ele acabou sendo um fornecedor para órgãos do governo, para empresas, etc. Então, quer dizer, imagina você se mudar para um outro continente porque você encontrou uma oportunidade, algo que para nós aqui é algo tão simples e tão chamou a atenção, foi poder pensar o seguinte: vamos imaginar quantos outros carimbos ainda podem ser descobertos como oportunidade e explorados como uma oportunidade real de negócio.
quantos carimbos nós ainda podemos levar? Então, essa era uma reflexão que eu queria começar aqui para nós. Bom, e aí falando sobre essa empresa específica, né, de equipamentos médicos, que me acolheu aí por todos esses anos, de portas abertas, e pudemos fazer um trabalho muito bom juntos. E é aqui que eu queria dizer como foi que isso aconteceu de fato. E na minha leitura, olhando lá para trás, houve um ponto da virada. E o ponto da virada, ele aconteceu em 2010, em 2011, quando a empresa olhou para trás e ela tinha essa presença no continente africano. Era uma empresa que já tinha negócios até ali em mais de 70 países. E a empresa identificou, através da minha chefia e da direção, que a África seria uma próxima barreira e de oportunidades, uma próxima fronteira a ser explorada. Então, é muito importante entender que precisa fazer parte da estratégia da empresa, precisa ter um objetivo, uma definição estratégica da empresa, buscar uma nova fronteira, buscar explorar novas oportunidades. É uma empresa que já era muito bem posicionada no continente americano, já tinha bons negócios no continente europeu, já tinha negócios crescentes na Ásia e no Oriente Médio. Tanto que nesse mapa a gente vê que os países do norte da África, eles já eram países com mais atividade. Mas era uma empresa, então, que a próxima fronteira era a África. E a empresa, tomando essa decisão e entendendo isso como um objetivo coletivo, empresarial e não individual, isso faz toda a diferença no caminho que você pode tomar. E essa decisão, ela precisa ser amparada por fatores para o setor de cada um. Então, para o nosso setor, na circunstância, que é uma empresa que trabalha com equipamentos para UTIs neonatais, então equipamentos de maternidade para recém-nascidos, faz sentido olhar para a África, porque era um continente com uma diversidade de países, mas, no geral, algumas coisas em comum. Alta taxa de natalidade, então alguns países muito mais do que outros, mas altas taxas de natalidade, a média mundial. Países com economias em crescimento, então, da mesma forma que existia na Ásia, foram chamados tigres asiáticos, eu participei de eventos onde estavam nomeando alguns países africanos como os leopardos africanos. E um terceiro ponto muito a ser feito. Então, diferente do continente americano, que é uma estrutura antiga, de já consolidada infraestrutura de saúde, assim como o continente europeu, assim como a Ásia, etc., que são mercados de manutenção, né? O continente africano ainda tinha muito que ser feito, ainda tem. Então, existia na época, né, as metas do milênio, que foram até 2015. Então, essas metas do milênio, elas tinham objetivos claros de redução da mortalidade infantil, por exemplo. Então, para o nosso caso, fazia total sentido. E isso a empresa, desde o começo, já entendeu como uma meta estratégica, né? Em uma das minhas primeiras viagens para a África, eu tive a chance de conhecer um grupo empresarial de Botsuana. E esse grupo em Botsuana, o meu contato lá, ele sempre me dizia que eu tinha que manter a orelha no chão, os ouvidos no chão. Ele me dizia isso, e isso ilustrava muito bem o quanto eles estavam diversificados no mercado de Botsuana, fornecendo soluções para Botsuana. Então, eles começaram, ao que eu possa me lembrar, eles começaram com distribuição de instrumentos musicais, talvez já trabalhando com madeira e já trabalhando com alguma coisa relacionada a apoio para esses instrumentos e escolas de música. Eles começaram a trabalhar com mobiliário escolar, então carteiras e cadeiras, e em cima disso, posteriormente, eles compraram uma máquina injetora que fazia um modelo de cadeira de plástico preta, então era quase como um Ford T das cadeiras. Era uma máquina que cuspia um modelo de cadeira, uma cor, e basicamente de cada ano. Então, consequentemente, eles ganhavam todas as vendas e todas as licitações. Então, eles também tinham diversificado para essa parte. E aí eles tinham uma linha de montagem de fogões residenciais. E essa linha de montagem, ela consistia numa logística de importação dos fogões desmontados e de um indivíduo, ou eventualmente dois, um segundo que o substituísse, para que montasse e calibrasse os fogões nessa pequena linha de montagem, uma sala, com todas as faces de fogões empilhadas,
e uma outra sala onde eles embalavam e distribuíam no mercado. Então, eles tinham várias frentes, e o que ele queria dizer sempre que... E a nossa conversa era sobre equipamentos médicos, né? Então, o que ele queria dizer para mim, de que eu tinha que manter os ouvidos no chão, é porque a gente precisava estar atento às oportunidades. Então, eventualmente, ele, como um player local, ele teria que saber como se adequar ao que estava sendo de voga. E depois eu fui aprender que a origem dessa expressão é mais ou menos de que você, com o ouvido no trilho, você consegue ouvir o trem chegando antes de ver o trem chegando. Você consegue sentir o trem chegando. Então, essa é uma alegoria muito importante em relação a você conseguir se posicionar da forma adequada, caso você consiga antever projeções ou tendências de mercado. Bom, e com base nisso, então, nós na empresa, nós começamos aí um verdadeiro calendário, né, de eventos e visitas, viagens e definições estratégicas de aproximações à África. Então, esse é um mapa dos países que foram visitados em um intervalo de alguns anos, né? E esse mapa reflete muito realmente o nosso interesse em buscar entender esses países. Eram países dos quais nós já havíamos plantado uma semente, em muitos deles, anteriormente, nos primeiros anos aí, após a definição estratégica, né? Então, nós já estávamos fazendo visitas de follow-up, visitas que eram muito oportunas. Então, nós participamos de diversos congressos, feiras locais, feiras regionais, além de eventos que eram em outras partes do mundo, como eventos em Dubai ou eventos até em Londres, nós participamos por alguns anos, eventos na Alemanha, por exemplo, as grandes feiras internacionais, porque essas feiras também servem para que nós possamos começar a construir um networking aí e como consequência dessa... Bom, e um parêntese, todas essas prospecções, elas foram feitas por algumas pessoas da empresa. Realmente, em todas as etapas é importante ver que não se trata de um trabalho de uma pessoa só. É preciso que seja uma determinação e uma convicção da empresa, né? E aí, como consequência, houve começamos a colher. Então, a mudança entre onde estávamos em 2010 e onde estávamos em 2020, ela ficou mais do que clara, mais do que evidente. Nós já passamos a um estágio seguinte de entrada nesses mercados, onde nós já tínhamos uma abertura desse país. Desse país nós conseguimos desenvolver distribuidores que proporcionaram compras recorrentes, então eles já passaram a fazer parte do faturamento previsto da empresa. Isso faz muita diferença para que nós possamos, num segundo momento, planejar uma abordagem ainda mais profunda, né? E aí se trata de manutenção desses mercados e entender cada vez mais como ganhar competitividade e manter as nossas posições. Em alguns desses mercados, a empresa chegou a ter e ainda detém a liderança de mercado. Bom, não apenas em número de países, mas também em relação ao retorno que isso trouxe para a empresa, por um longo intervalo de tempo, o continente africano deixou de ser a quinta maior região em faturamento e foi a primeira região em faturamento para a empresa, em exportação. Para uma empresa que tem uma presença em mais de 100 países, isso mostra o quanto o continente africano pode ter potenciais incríveis. Mas, de novo, não se trata de feijões mágicos. É claro que isso não é garantido. Eventualmente, o que eu estou dizendo para um segmento pode não fazer sentido para outro segmento, né? Mas o mais importante permita-se a possibilidade de prospectar, entender esse território, entender esse continente, entender as nuances dos seus países e, eventualmente, descobrir mercados com potenciais incríveis para o seu produto ou serviço, né? Bom, e na nossa experiência, uma coisa que também ficou muito clara que eu consigo me lembrar as exceções de parceiros com os quais nós nos relacionamos, porém nunca nos encontramos. Então, para mim, uma das coisas mais claras é que a gente precisa daquele aperto de mão. Então, é claro que quando agora é real e restrições a viagens, é algo que, em um primeiro... mas, de fato, quase todas as negociações que nós fizemos, elas tiveram em algum momento um encontro tete-a-tete, pessoal,
onde nós pudemos apresentar com o brilho nos olhos o que nós tínhamos a oferecer, e entender também se o lado de lá estava apto ou de fato interessado em corresponder com as nossas expectativas. Então, voltando à questão da semente, plantem as suas sementes agora para que vocês possam fazer essa prospecção, esse follow-up ou esse eventual encontro com seus parceiros em um futuro próximo. Então, logo as condições sejam favoráveis. Mas esse aperto de mão ele é fundamental, pelo menos na nossa experiência. E aí eu tenho uma receita que ela é simples, porém ela envolve muito desdobramento, que leva 3 ingredientes básicos, 3 frentes aí, com base na minha experiência. Faça uso das ações e estruturas brasileiras nesses mercados, e eu vou aprofundar. Mantenha-se atento aos incentivos e às estratégias nacionais, então isso é um pouco a questão lá de manter o ouvido no chão. Entenda que o mesmo desconhecimento que nós temos dos africanos no geral, os africanos têm do Brasil. Então, eventualmente, os mesmos preconceitos que nós temos em relação aos africanos, eventualmente eles têm em relação ao Brasil. Então, isso é mútuo. Nós não somos melhores, nós não somos piores, os africanos não são melhores e não são piores. Nós somos sociedades em estágios diferentes de organização. Algumas delas irão lhe surpreender, que em muitos aspectos são sociedades que estão em estágios mais avançados de organização social do que nós aqui no Brasil. E eles têm instituições as quais eles têm tentado, assim como nós, defender as suas legitimidades e as suas capacidades de trabalhar de forma neutra e etc. Então, quer dizer, não pense que vocês vão poder levar para a África refugos, produtos que vocês eventualmente não estão conseguindo vender no Brasil, ou que vocês vão fazer eventualmente vendas esporádicas para a África quando vocês têm sobra de mercado no Brasil. Esse tipo de condição, esse tipo de assumption que muitas empresas colocaram ao longo de muitos anos, ele está cada vez menos em voga. Então, entendam que a gente precisa ter muito respeito por quem está do outro lado. Bom, em relação às ações de estrutura brasileira, nós sempre contamos com todo o apoio institucional e operacional, inclusive em relação aos eventos, de instituições que estão muito presentes e cada vez mais presentes. Então, a começar pela própria Apex Brasil, da qual nós fizemos uso quando havia o Centro de Negócios em Luanda. Nós pudemos participar de missões algumas vezes para diferentes países e regiões da África, norte da África, e cada vez mais com essa ligação da Apex Brasil com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, a sinergia tem sido crescente. Então, hoje em dia, as embaixadas têm os SECOMs, que eles estão completamente alinhados com a CADEX Brasil, o que favorece e muito a nós exportadores. Então, façam uso. Sempre que vocês tiverem a chance de visitar um país, mantenham na agenda aí uma oportunidade de visitar a Embaixada Brasileira naquele país, de procurar fazer um contato prévio, já estabelecer uma agenda com o SECOM. Eu fui sempre muito bem recebido nos países onde eu visitei e consegui manter na agenda, visitar a Embaixada Brasileira. Isso foi frequente para mim, então realmente isso para mim é uma grande receita de sucesso. E façam uso e estejam próximos das câmaras de comércio, a Afrochamber e a Câmara Árabe. Na nossa leitura, elas também foram fundamentais, porque estando nos diálogos que eles proporcionam, estando nos eventos que eles proporcionam, participando de toda a discussão e nos colocando disponíveis para oferecer as nossas soluções nesses mercados, realmente foi algo que fez muita diferença. Já participamos de missões, a empresa já participou de missões que foram realizadas e conduzidas pela Afrochamber, por exemplo, para mercados onde nós eventualmente não estávamos aptos a colocar um investimento e ir diretamente em algum momento. Então, quer dizer, isso faz muito sentido. E aí também, em relação à Apex Brasil, façam uso dos projetos setoriais integrados dos seus setores. Então, a empresa sempre foi uma grande defensora e apoiadora do Brazilian Health Device, que é o projeto da área da saúde para dispositivos médicos. Isso sempre fez muita diferença. Então, façam-se como uma voz ativa nesses programas, acreditem no potencial deles,
deles, porque a Apex Brasil e as associações, na minha experiência, sempre corresponderam quando você, de uma forma proativa, mostra para quais mercados você tem interesse em ir, tenta buscar aí um discurso um pouco uníssono junto aos seus pares de outras empresas. Então, essa para mim é o primeiro ingrediente aí, são as ações de estrutura brasileira. O segundo ingrediente é ficar de olho nos incentivos e estratégias nacionais de cada um desses países. Então, isso foi algo que para nós também sempre fez muito sentido. Particularmente, nós tivemos um sucesso muito grande na Etiópia, justamente porque estávamos na hora certa, no lugar certo, apoiando um programa que era deles. Então, não foi algo que nós tentamos colocar de forma temporal. Nós aproveitamos uma circunstância, né, e soubemos nos posicionar de uma tentativa muito grande, um esforço muito grande de mudar a realidade de uma sociedade. E, de fato, o país foi muito bem elogiado nos anos subsequentes em relação a ter conseguido reduzir a mortalidade infantil. Então, eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, a Nigéria ela tem esse incentivo para status de pioneiro. Então, se a sua empresa é a primeira a produzir aquela determinada solução, aquele produto na Nigéria, você vai ter incentivos fiscais diferenciados e outros incentivos também, como acesso à terra e etc. Então, esse é algo interessante para muitos setores buscar explorar, entender. Também no caso da Etiópia, a Comissão de Investimentos da Etiópia, eles têm uma diretriz aí, isso eu vi participando de eventos lá. Isso também, no caso de setor farmacêutico, é algo que é quase que um senso comum no continente. Eles querem reduzir a importação de medicamentos. Tenho certeza que com a questão atual isso vai se tornar ainda mais em voga. E então, no caso da Ethiopian Investment Commission, eles têm páginas dedicadas aí sobre quais setores eles querem atrair e quais são as políticas as estratégias do país para aquele setor a médio e longo prazo e quais são os incentivos que eles estão dando para que as empresas se estabeleçam lá. Então, busquem conhecer esse ambiente político e regulatório de cada país. No caso do Quênia, o que é um outro exemplo que eu trouxe, o Quênia tem a visão 2030, então eles têm aí um esqueleto, né, um projeto de onde o país quer estar nesse ambiente. Eles lançaram em 2015, se não me engano, então eram em um ambiente de 15 anos o que eles queriam fazer para se colocarem em uma posição diferente, qual era esse objetivo, né, em 2030. Então, eventualmente, o seu negócio pode estar alinhado com isso e pode se beneficiar dessa estrutura, mas também beneficiar o país, aquele mercado de destino. E, bom, e aí também em relação a ações que estão acontecendo, né, a se manter atento sobre ações que estão em andamento, a Nigéria lançou um programa muito ambicioso de transformação agrícola, né, e de segurança alimentar, um apoio fundamental do Brasil. Então, quer dizer, de toda forma, possam participar de um momento desses, precisam acompanhar as notícias e o modus operandi de saber como poder capitalizar em cima de uma oportunidade dessas e mais que isso, se posicionar e conseguir, de fato, fazer com que essa entrega deixe um legado, né? Bom, e para mim, o terceiro e último ingrediente, realmente aquilo que eu já tinha comentado, é o respeito pelos clientes e instituições locais. Acredite que a pessoa que está do outro lado acredita no que está fazendo. Não se coloque como um aventureiro, porque quem está do outro lado não é um aventureiro. Quem está do outro lado está fazendo aquilo para ganhar sua vida, está fazendo aquilo porque acredita. Eu vi exemplos incríveis, por exemplo, de um advogado que pratica direito na Nigéria. Em um dado momento, ele cresceu o trabalho dele a ponto de virar um professor de direito e, posteriormente, queria fundar uma escola de direito que, posteriormente, começou a encampar outras faculdades e, eventualmente, se transformou numa universidade gigantesca, com um hospital universitário prestando serviço à comunidade. Então, quer dizer, são pessoas realmente, muitas vezes, inspiradoras, com as quais você vai ter muito orgulho de trabalhar e de se relacionar. Então, acredite que o que você está oferecendo para eles é algo que para você apreciaria, é algo que para você, para a sua sociedade, você entende como algo que agregaria valor. Aí eu pontuei algumas áreas de oportunidade que eu tenho visto ao longo dos anos. Então, a questão de agroprocessamento e segurança alimentar
é algo que o Brasil já está razoavelmente muito bem posicionado, mas dá para fazer mais, tem oportunidade para mais empresas. A parte de ensino vocacional, ensino de línguas, ensino superior, são setores muito bem estruturados no Brasil e que em alguns países eles simplesmente não existem. Por exemplo, a parte de ensino vocacional é algo que falta muito nos países africanos. Eu vi que um dos grandes desafios é mão de obra. Então, se você está na posição de desenvolver alguma estratégia que possa envolver um contexto mais amplo, de se criar um ambiente aí de capacitação, um ambiente de apoio, considere isso. Considere levar estruturas como as que nós temos de ensino vocacional. Mesma coisa em relação ao ensino de línguas. Nós temos grandes redes de escolas de idiomas aqui no Brasil que nada as impede, em um primeiro momento, de buscar ampliar a sua atuação para outros países onde o produto vai fazer sentido igual. Então, por exemplo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc., os países que falam português e que eventualmente têm interesse em ensino de línguas, faz sentido, por que não? Que haja escolas de inglês lá que já sejam de um know-how e de uma escola, né, de DNA brasileiro. Da mesma forma, essa retroalimentação, ela pode existir em todos os setores. Então, você imagina uma escola de línguas no Cabo Verde, onde lá eles vão dar mais importância, por exemplo, para o francês. E essa escola que tem algum investimento lá, que tem unidades lá, eventualmente vai poder utilizar a sua literatura desenvolvida para ensino de francês a partir do português, que ela possa trazer de volta para o Brasil. Então, essa retroalimentação, o potencial é incrível. Como falar da parte de indústria farmacêutica e equipamentos médicos, de fato existe um grande gap, existe ainda muito a ser feito. Eu vi muita coisa sendo feita, mas ainda existe muito a ser feito. O estágio onde os países estão agora são estágios de montar projetos consolidados e integrados de grandes cifras, projetos que eles falam leapfrog, né? Projetos que possam dar um salto aí em relação aonde eles estão e onde eles precisam chegar. Então, participar desse projeto pode fazer muita diferença. Serviço de segmento automotivo, por exemplo, os africanos no geral têm carros de segunda mão, e esses carros fatalmente precisam de peças, precisam de reposição, mas não necessariamente eles vão ter acesso a serviços de qualidade para que possam repor. Então, eu sei que tem grandes fabricantes e montadoras aqui do Brasil que fornecem muitas peças, autopeças para o continente africano, mas e se nós dessemos o próximo passo, de que, na verdade, nós tivéssemos o serviço de manutenção veicular em países da África? Eu vi no Quênia, por exemplo, um contato que ele não tinha nenhuma entrada nessa área, e ele abriu uma oficina mecânica e com a sua ainda curva de amadurecimento bastante no início, ela já havia se tornado uma referência em Nairobi, que é uma cidade gigante. Então, quer dizer, o potencial é muito grande. Eu já soube de um brasileiro todos os anos, após o momento em que tem chuva de granizo lá na África do Sul, quando o intervalo acaba e terá alguns meses de calmaria aí, ele leva uma equipe de brasileiros daqui para a África do Sul, abre a oficina onde eles fazem martelinho de ouro. As pessoas já sabem disso, as pessoas que tiverem problemas já vão levar os seus carros lá. O trabalho é realizado em um intervalo curto, coisa de 2 meses, eles atendem toda a frota e todos os carros que tiverem interesse, e esses brasileiros voltam para o Brasil. Então, quer dizer, existe bastante espaço para isso. E tudo que compõe em relação a sistemas, em relação a peças, em relação a logística, etc. E também na parte de esportes, o Brasil pode cooperar muito com esportes para os países africanos. Eu vi escolinhas de futebol lá licenciando a marca do Benfica, e por quê? Simplesmente porque o Benfica tinha um modelo de negócio que para eles fez sentido, e que não necessariamente os nossos clubes estão sabendo fazer modelos de negócio que expandam a sua atuação. Então, essas foram só algumas áreas que eu quis pontuar aqui, mas na minha experiência de acesso a mercados, eu diria que é fundamental que a empresa entenda que ela vai ter diferentes etapas de acesso. E a primeira etapa, ela pode facilmente ser uma etapa de trabalhar através de uma trading company. Então, essa trading company eventualmente vai abrir o mercado, vai começar a posicionar aquela marca,
ou então uma estratégia de você ter um distribuidor em um país que ele tem uma atuação regional, por exemplo, você tem um distribuidor no Quênia que cuide de todo a África do Sul, que cuide de toda a região ali do sul da África. Essas estratégias são extremamente válidas, principalmente no início. Mas não deixe que essa estratégia seja o ponto final da sua operação. Na minha visão, ela não é mais do que uma possibilidade de atuação de início, de entrada, e eventualmente você vai ter cada vez mais, você vai poder se beneficiar de você já ter uma marca no mercado, mas além disso, você é responsável que os seus valores, o que você quer transmitir, a sua proposta de valor daquele produto, daquela entrega, estejam chegando do lado de lá. Quando você trabalha através de distribuidores, através de trading, não necessariamente você está conseguindo posicionar aquilo que você tem de melhor para aquele público. Então, para mim, as trading companies elas são muito importantes. Em alguns segmentos, elas são basicamente fundamentais também para fazer as integrações de pacotes e etc. Então, considere trabalhar com trading companies, em um início, pelo menos, ou em alguns segmentos permanentemente, mas entenda que ainda tem muito mais o que ser feito. Então, essa era a explanação que eu queria colocar aqui de forma estruturada. Eu estou à disposição para as perguntas. E, mais uma vez, agradecer a Apex Brasil aí por esse espaço e obrigado. Muito bom, Fernando. Eu estava aqui, puxa, muita coisa que a gente já tinha conversado antes da gente fazer o webinar. Você trouxe ainda mais novidades, foi muito interessante. E uma coisa que você comentou que chamou bastante atenção foi essa questão do vendedor de carimbos e também das outras empresas que foram abrindo o mercado cada vez mais porque elas foram vendo o que fazia sentido naquele país, como proposta de valor, como entrega, como produto, como serviço. E é muito curioso porque no processo de internacionalização, quando a gente conversa com as empresas, um comentário muito recorrente é: bom, você já considerou operar lá no exterior com o seu eventual concorrente? Às vezes vocês podem fazer uma aliança para explorar aquele mercado, mas enquanto vocês concorrem no mercado nacional. E também tem essas outras oportunidades, esses outros modelos de entrada que você comentou, como trading company, tem também as empresas que acabam abrindo uma unidade própria ou deslocando um concorrente de um distribuidor, ou seja, sendo a empresa que vai ser distribuída para esse distribuidor. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens naturalmente, seus modos de fazer dar certo, né, de ter sucesso nisso, e cabe a cada empresa, então, entender isso ao longo do processo dela, e é um processo que a Apex pode ajudar bastante. Eu queria, para aproveitar, então, essas informações que você trouxe, eu queria fazer algumas perguntas para ti. Eu também deixo aberto no chat aqui a possibilidade das empresas e pessoas que estão como espectadores nossos fazerem perguntas, a gente vai selecionar algumas. Claro, em virtude do tempo a gente não vai conseguir fazer todas, mas a gente se predispõe a todas as perguntas que não forem respondidas a nos manifestarmos posteriormente por e-mail, conversando com vocês e solucionando essas dúvidas. Mas eu já queria, então, pincelar uma das minhas dúvidas aqui, uma das minhas perguntas que assim que você foi apresentando, eu elaborei, que é, quando você fez o processo de internacionalização, nos processos que você participou, existem vantagens competitivas que as empresas têm no Brasil, mas não necessariamente são vantagens competitivas lá fora, ou, na verdade, são realmente vantagens competitivas lá fora e que deixam a empresa num nível de competição diferenciado das outras empresas que estão naquele mercado local. Mas, claro, a gente sempre tem que olhar para o concorrente local, que é quem realmente conhece o mercado, quem está no dia a dia, quem conhece a cultura, quem sabe onde estão os negócios, quem sabe quem faz negócios, que participa dos fóruns, né, participa desses programas todos. Mas, me atendo à minha pergunta, dos processos que você participou, as vantagens que você via nessas empresas eram suficientes ou não eram suficientes? Tiveram que serem desenvolvidas novas vantagens competitivas? Teve que fazer adaptações no produto por causa disso? Ou, na verdade, teve que vir com um produto completamente novo? Você pode abordar um pouquinho esse tópico para a gente? Sim. Bom, na minha experiência, nós tivemos circunstâncias aí bem variadas, por exemplo, de momentos em que
nós tínhamos boas vendas para um país, mas nós não sabíamos, e eventualmente descobrimos depois, que as nossas vantagens aqui do Brasil, que estavam relacionadas à servitização, que estavam relacionadas à mensagem que era transmitida ao mercado e ao nível de apoio que era dado ao mercado, não necessariamente estavam acontecendo nesses países. Então, esse é um ponto muito interessante. Às vezes as empresas não se dão conta, principalmente empresas de bens, né? Elas não se dão conta de que a solução que está sendo entregue no Brasil, ela não é só o produto, em muitos casos, em quase toda a maioria dos casos. A solução que está sendo entregue no Brasil é, sobretudo, a presença. E aí, quando as empresas fazem os seus trades, aí, fazem as suas vendas para o exterior, como assegurar que a presença local ela está sendo algo fidedigno ao que você tenta entregar no Brasil? Então, dar esse passo a mais e entender que quando no Brasil nós temos contato com o consumidor final e no exterior nós temos contato com o distribuidor, que aquilo pode talvez não bastar para o seu sucesso. Você entender como esse distribuidor está se comunicando com a ponta, se a comunicação dele com a ponta está sendo condizente com os seus valores e a mensagem que você quer passar, então isso pode fazer bastante diferença. Em relação a adaptações, as adaptações também variam de país para país. Na minha experiência, há países onde a adaptação é praticamente zero, então vale a pena as empresas começarem pelo menos por esses países, à medida que elas vão amadurecendo os seus departamentos, para que também possam abraçar como definição estratégica e a internacionalização. Então, podem começar por esses países, mas é importante que não se perca o ritmo de uma iteração rápida entre identificar quais são as adaptações necessárias para os outros países que te interessam, que são definidos já como mercados-alvo. Então, identificar quais são essas alterações necessárias e o quanto falta para que você possa alcançá-las. E também se elas, de fato, não são, na verdade, um impeditivo para você. Como empresa, você precisa chegar à conclusão de que vale a pena você fazer essas. Então, são adequações de diferentes níveis, e principalmente quando a gente fala de África, existem mercados nos mais variados níveis, estágios de maturidade regulatória. Então, para alguns mercados você não vai fazer adaptação, para alguns mercados você vai fazer grandes adaptações. E essas grandes adaptações podem, na verdade, fazer um grande bem para a sua própria empresa. Então, novamente, é uma retroalimentação. Isso é claro que eu, como da escola da Apex Brasil, já vi muitas vezes a Apex também colocando isso, que às vezes um objetivo de internacionalização é justamente você ter acesso a esse padrão ouro, né, de qualidade, de nível de excelência e de supply chain, inclusive. Então, essa retroalimentação, de fato, ela acontece. Perfeito, muito bom, muito bom. Legal, já estão chegando as perguntas aqui, eu tô compilando todas elas. Eu ainda vou fazer mais uma pergunta antes da gente abrir para as perguntas do público, porque eu acho que tem bastante insights legais aqui nas perguntas dos espectadores, mas eu queria ainda falar então sobre só mais um tema antes da gente abrir. Quando você participou desses processos de internacionalização, se você pudesse dar uma pincelada antes da gente ir para as outras perguntas, qual foi o seu maior aprendizado com relação à preparação e qualificação de equipes, tanto no Brasil quanto na África? Ou seja, a equipe dentro da empresa aqui no Brasil, que vai se comunicar, que vai atuar com esse mercado africano, quanto com a equipe que a empresa vai ter lá, com os funcionários que ela vai ter lá, sejam contratados locais, sejam expatriados, ou sejam até pessoas de países terceiros que vão até esse país para apoiar a empresa nesse processo de internacionalização. Bom, para mim, um dos pontos que fica mais marcante é quando a empresa, do lado brasileiro, já começa a amadurecer a sua vocação de uma empresa internacional e o recrutamento dos mais variados departamentos já começa a colocar uma segunda língua como um pré-requisito, o inglês, o espanhol. Então, à medida que isso é algo que você não consegue transformar do dia para a noite, e talvez você nem quisesse, porque eventualmente você precisa ir validando as suas etapas à medida em que você cresce no exterior e o mercado externo cresce em proporção em relação ao seu faturamento, né, na representatividade no seu faturamento. Então, é algo muito saudável de acompanhar. À medida que a empresa
dentro dos seus departamentos já para proporcionar o apoio devido às operações no exterior. E no exterior, perceber que você vai lidando cada vez mais com pessoas que vão se familiarizando com o Brasil. Então, participar de uma possibilidade de fazer indivíduos e empresas olharem mais para o Brasil é algo encantador. Na minha experiência, eu participei de diversas relações com distribuidores cujo único fornecedor brasileiro ou o único vínculo com o Brasil era essa empresa. Então, quer dizer, no geral, eles têm, nesse segmento especificamente, mas em outros também não é muito diferente, eles têm ali 3, 4 fornecedores do país A, mais 2 ou 3 fornecedores do país B, e eventualmente você vai ser o único fornecedor brasileiro. Então, você entender que você tem ali uma grande de ancorar essa empresa e esse distribuidor e fazer outros distribuidores também olharem para o Brasil e eventualmente olharem para você, e para você pode ser uma alavanca aí para alcançar um novo patamar, um outro nível de distribuidor, é você, na verdade, conseguir proporcionar a ele uma experiência de relação com o Brasil. Porque, inclusive, à medida que você vai proporcionando essas experiências, você traz esse distribuidor para o Brasil, você leva ele para conhecer como é o funcionamento da nossa sociedade no Brasil. Eu tive distribuidores que a gente levou no supermercado e para ele foi algo que abriu a cabeça, visitar um supermercado no Brasil. Algo que para nós é trivial. Então, à medida que isso acontece, ele também vai te passando insights de como é a relação de outros países e de outras culturas na abordagem com eles. Então, você começa a ter feedbacks em relação a como são as estruturações financeiras proporcionadas por outros países, como é a forma de recrutamento local, você começa a entender como você pode, de alguma forma, contribuir para que ele, no seu próximo recrutamento, aí, ele possa colocar alguém que esteja mais alinhado também com os nossos valores, a nossa cultura, etc. E que isso vai trazer benefícios para o mercado, no mercado e, consequentemente, também benefícios para o retorno da empresa. Excelente, excelente. Você foi bem no ponto que eu queria ouvir de ti. Tem algumas perguntas que chegaram aqui, eu acho que ajudam a complementar o que a gente está falando. E a primeira que eu queria endereçar aqui é sobre logística, né? Um dos espectadores colocou o seguinte: como vocês veem os custos de transporte ou frete para a África? Isso porque não conseguimos muitos operadores de transporte para lá. E aí a empresa explica, né, que eles são uma gráfica, que imprimem livros e tem interesse em começar a vender para fora, mas ainda não começaram. Então, você que viveu isso na pele, né, de despachar produtos para a África, de produzir no Brasil e enviar para lá, como que você vê essa questão? No caso da África, é interessante que a gente consiga, de alguma forma, ir um passo além e não depender só do que o nosso parceiro de logística vai nos trazer, mas também buscar entender um pouco quais são os potenciais. Eu vou contextualizar aqui meu raciocínio. Eu trabalhava com a logística internacional e o primeiro país que eu tive muita dificuldade para atender quando me pediram frete foi o Djibouti. Nós tínhamos 0 experiência com o Djibouti. E aí, eu na minha zona de conforto, ou eu no meu viés cognitivo de tudo aquilo que eu conhecia como um operador logístico, eu busquei as companhias aéreas que eram eventualmente as mais frequentes da minha operação. Então, eu fui falar com Air France, eu fui falar com Emirates, e não necessariamente eram as companhias aéreas que iam trazer a melhor operação, né? Então, numa dessas, o exportador, tendo a informação, ou talvez provocando um pouco mais esse agente de cargas, ou consultando vários, ele eventualmente iria descobrir que a Ethiopian Airlines voa para o Brasil e eventualmente vai ter um frete mais competitivo. Então, assim, é uma realidade que antigamente estava pior. Houve 2 momentos agora que não foram muito positivos. O primeiro foi algumas consolidações na área de armadores que reduziram os fretes para a África do Sul, fretes marítimos, e consequentemente aqui para várias rotas do sul da África. E um segundo momento, que é muito mais recente agora, que é a South African Airways não ter mais operações com o Brasil. Isso realmente vai trazer um pouco de dificuldade, mas ela é bastante relativa.
quando você tem a Ethiopian Airlines voando para o Brasil, você tem a TAAG de Angola, você tem a Royal Air Maroc no Marrocos, essas são apenas as locais. Então, você, além disso, tem a Turkish Airlines, tem a Emirates, tem outras companhias que estão fazendo rotas muito grandes e abrangentes na África. Eu diria que é um desafio, é um trabalho um pouco menos consolidado e um pouco menos comum ou usual para o operador logístico, então eventualmente ele não vai te entregar o que é o mais competitivo possível por desconhecimento, porque ele também não está acostumado, mas que isso não é uma dificuldade exclusiva para os brasileiros. Da mesma forma, outros players de outros países, né? Então, no caso, realmente tem alguma dificuldade de mandar publicações e acessar os mercados africanos, né? Então, isso não é uma dificuldade exclusiva nossa, é sim realmente um que a mais que a gente precisa ter, mas que, de fato, rompida essa dificuldade, você com certeza vai ter acesso a grandes oportunidades. Excelente, eu acho que você endereçou muito bem a questão e infelizmente a gente não tem o tempo para responder todas, mas eu gostaria de fazer mais uma aqui que veio pela nossa ferramenta de chat. Bom, a pergunta começa assim. Em 10 anos você teve ótimos resultados, mas em tempos de altíssima competitividade e as mudanças que ainda virão depois do Covid-19, como ter uma agilidade maior? O que você identifica de atalhos saudáveis e lícitos para resultados em menor tempo? Bom, obrigado pela pergunta. Até basicamente a pergunta de $1 milhão no nosso contexto atual de Covid-19. É um momento completamente inusitado para a nossa sociedade moderna a nível mundial, porque não é algo que aconteceu no Brasil ou na África, mas algo que aconteceu no mundo inteiro. Então, bom, eu diria, tenha por perto um time de pessoas que possam te trazer agilidade, principalmente no raciocínio. Eu tive um grande professor na universidade que ele dizia que o pensamento estratégico ele vale muito mais do que o planejamento estratégico, porque ele te permite mudar de rumo e ajustar caminhos com velocidade. Um planejamento estratégico, eventualmente, ele é muito bem desenhado, mas depois os outros fatores se mudam no meio do caminho e você já está, de certa forma, um pouco preso àquele planejamento. Então, privilegie grupos de trabalho que sejam mais ágeis, privilegie o pensamento estratégico em relação ao invés do planejamento estratégico. E, bom, as oportunidades são inúmeras. Nós vimos aí, né, indústrias de todos os setores que, em um primeiro momento, poderiam ter sido deprimidas com o mercado atual, que, na verdade, conseguiram se adequar, conseguiram se formar em grupos e entregar soluções para a área da saúde. Então, quer dizer, não deixaram de surfar numa onda que estava acontecendo agora. Então, essa capacidade de adaptação também é algo bastante intrínseco aqui nosso do Brasil. Então, a gente precisa usar isso a nosso favor. O mundo como um todo, na minha experiência, o mundo como um todo poderia estar muito melhor, poderia ter trocas muito mais saudáveis se nós fôssemos mais ativos no exterior. Nós precisamos ter mais presença no exterior como um todo, de A a Z. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar também. Perfeito. Eu deixei essa pergunta justamente por último, porque ela sumarizou tudo que a gente conversou hoje aqui, né? E trouxe uma pincelada de cada tópico que você tratou. Antes da gente encerrar, eu queria agradecer primeiro a sua presença, a presença de todos que estão aqui assistindo esse webinar, né? Que separaram uma hora do tempo de vocês, do dia de vocês, para acompanhar essa apresentação. E eu deixei para vocês todos no nosso chat um link de avaliação de satisfação. Nós da Apex ficaríamos muito contentes se a gente pudesse ouvir o que vocês têm a dizer em relação ao nosso webinar e, eventualmente, também em relação a outros produtos e serviços que vocês já tiveram contato. Reforço que a gente está sempre à disposição de vocês. Entrem em contato com a gente através dos nossos canais no site ou, para quem tem interesse diretamente na internacionalização, pelo e-mail internacionalizacal@apexbrasil.com.br, que eu também vou deixar para vocês no chat. E, novamente, agradeço. As perguntas que não foram respondidas a gente vai endereçar por e-mail. Então, o Fernando vai estar em cópia também para colocar as considerações dele. E
Vejo vocês no próximo capítulo. A gente está desenhando um terceiro capítulo agora para falar sobre viabilidade econômica, sobre como ter o capital necessário para internacionalizar para a África, que é uma coisa que acho que toca em todo mundo, porque além da estratégia bem desenhada, além do mercado bem estudado, também é necessário você ter o capital para fazer isso, seja seu, seja de terceiros, mas você precisa ter esse capital justamente para poder fazer as ações que você tem que fazer, sejam viagens, sejam materiais de divulgação, o processo de vendas, uma adaptação de produto, uma adaptação de linguagem, uma adaptação dos materiais de marketing e por aí vai. Então, em breve a gente vai lançar as inscrições para o terceiro capítulo e todo esse material que vocês viram aqui hoje vai estar disponível na plataforma Passaporte para o Mundo. Também vou deixar para vocês no chat, mas é www.passaporteparaomundo.com.br, tanto as apresentações quanto o vídeo que a gente teve aqui hoje. Agradeço vocês, desejo a todos uma boa tarde e espero ver vocês em breve no capítulo 3. Fernando, você quer fazer uma conclusão? Acho que puxa, fui super indelicado, não deixei você falar no final, né? Imagina, de forma alguma. De forma alguma. A PEX Brasil sempre foi muito, muito delicada e muito parceira. Na verdade, não. Também só agradecer, dizer que vale a pena, vale muito a pena. Então, toda oportunidade que o empresariado tiver, toda oportunidade que as pessoas de negócio tiverem de fazer uma conexão para um terceiro país, onde você já tem um mercado, fazer uma conexão na África, para de repente poder reservar ali 1, 2 dias, sentir o mercado, ficar com a orelha no chão, faça isso, faça isso. Vale muito a pena. Então, agradecer, dizer que eu acredito realmente nesse caminho. O trabalho da PEX Brasil há anos é um trabalho fundamental para proporcionar todo esse desenvolvimento de trabalho e parabenizar a todos que realmente estão olhando para isso. É uma semente que vai sendo plantada, muita coisa boa vai ser colhida. Parabéns a todos e obrigado. Com isso a gente encerra e eu vejo vocês em breve. Então.